Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Info Expresso. E hoje nós iremos falar sobre o processo de enfermagem. Estamos aqui, eu, enfermeira Adriele, Enfermeira Hortência. e nossas três convidadas especiais. A enfermeiranda Maria Eduarda, Renata e Sabrina. Eu não sei se vocês já ficaram sabendo, mas houve um decreto novo, 736, e aconteceram algumas atualizações sobre o processo de enfermagem de 2024 para cá. E aí, hoje nós vamos falar um pouco sobre o processo de enfermagem. E aí, o que é que vocês acham do processo? Eu acho que o processo de enfermagem é muito importante para a nossa assistência, porque ele vai fazer com que a gente identifique os problemas e solucione. Quando a gente fala também, né, do processo de enfermagem, a gente tem que lembrar que a gente está falando de método científico. Então, vai ser todo o passo a passo que a gente, como enfermeiro, vai ter para poder montar ali o raciocínio clínico para a gente ter um olhar diferenciado do paciente. Até porque tem que ter um acompanhamento contínuo com o paciente também, né? Então, a gente consegue promover a promoção da saúde, você consegue ter um diagnóstico da doença previamente. Então, A gente vai fazer o passo a passo. A gente primeiro vai avaliar, a gente vai fazer o planejamento e aí a gente vai ver se os resultados deram certo, né? Não tem essa de, vou pular a etapa tal. Não, isso não pode acontecer, porque as etapas, elas se completam para que a gente consiga dar uma assistência adequada para o paciente. E até para garantir que o paciente tenha um cuidado, digamos assim, igual. Sim, Né? exatamente. Humanizado, que todos tenham aquele mesmo cuidado. Porque em alguns entendimentos clínicos também, a gente avalia, né, se o resultado desse processo de enfermagem foi temporário naquele momento que mostrou uma falsa melhora ou se realmente precisa de um tratamento mais intensivo. Até porque a equipe de saúde, ela não é vertical, ela é horizontal, então cada um tem a sua função. Gente, o processo de enfermagem que a gente está falando aqui, a gente pode falar em 5 etapas, tá? Como vai ser essa mudança, como a gente mesmo falou do decreto, né, de 2019 para 2024, a gente tem a avaliação, certo? E aí a gente também tem o diagnóstico, a gente também tem a implementação e a gente tem a evolução. Aí, então a gente avalia, diagnostica, planeja, implementa e evolui. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre cada um, né? Quem quiser, iniciando sobre a avaliação, né? O que significa. Bom, quando a gente fala sobre avaliação, como a Duda falou, então a gente vai além do que perguntar o que o paciente está sentindo. Então a gente tem que saber tudo o que acontece por trás daquele paciente. Então, tanto o seu histórico social, a questão financeira do paciente, como ele veio para a unidade. Então, a gente vai perguntar essas coisas e também vai fazer o nosso papel de enfermagem. Então, a gente vai fazer a coleta dos dados do paciente. Então, a gente vai perguntar o que o paciente está sentindo, as queixas, quais são as comorbidades que ele tem. Quando a gente está na atenção primária, a gente recebe muitos pacientes diferentes. Então, através dessa conversa realmente que a gente vai pegando ali algumas informações que eles acham que não são necessárias, mas que no final a gente consegue descobrir um diagnóstico que é extremamente importante. e eu acho que essa questão da avaliação é importante até pela coleta de dados, porque como a gente já vê muito casos do paciente falar, eu não sou hipertenso. Mas tomo losartano. Então, assim, tem Tomação, remedinho para pressão. De vez em quando eu fico meio mal com o meu corpo. Justamente, aí essa também releva ainda mais a importância da coleta de dados, que no caso teve essa alteração para avaliação. Isso, diferente, talvez, do procedimento, do funcionamento de cada profissional. A gente não só pergunta, como a Duda falou, né? Qual a sua queixa? Não. Nós temos, na verdade, quatro partes nessa avaliação. A gente consegue ver a avaliação física, né? Que é a doença do paciente, a queixa principal. Mas a gente também avalia a questão pessoal, familiar e social. Então, quando a gente... Você investiga o paciente você Sabe como o paciente dormiu, se Isso. ele está com medo, procura saber de depois do companheiro mais próximo é a enfermeira. sai da consulta sabendo da vida toda. Até da do vizinho. E eles gostam, viu? Eles gostam de conversar. E é nessa conversa que a gente vai pegando informações que eles talvez nem falariam. Aí entra o diagnóstico. Você depois de pegar todas as informações, Uma autobiografia do paciente. Uma você autobiografia. organiza tudo e vê qual o problema ou a necessidade daquele paciente. Aí, Às vezes, até a necessidade medicamentosa daquele paciente. às vezes não é nem medicamentosa, às vezes Isso, é não só é alimentação. exatamente. E às vezes é só conversa mesmo, porque quando gente idosa, na maioria dos casos,
tem filho, tem neto que não liga. E às vezes eles só precisam realmente de uma conversa, de alguém que dê 5 minutos de atenção, de alguém que pergunte, e aí, como o senhor tá? Dormiu bem hoje? Comeu bem? Por isso também é muito importante uma assistência humanizada, porque a gente tem que conhecer a fundo o paciente. É verdade. E isso que a Dudinha falou já incrementa até o planejamento, né? Porque se a gente conhece a fundo o paciente, a gente sabe de onde é que vem o problema, a raiz mesmo do problema, a gente consegue planejar de forma correta e adentrar. Sobre o planejamento, vocês têm mais alguma coisa para falar? O que vocês acham sobre isso? O planejamento, para mim, é você vai definir os objetivos que aquele paciente tem que alcançar, que você tem que alcançar, tipo, o cuidado que aquele paciente tem que ter. Como um paciente hipertensivo, que a gente acabou de falar. Ele está tomando um captopril, mas ele diz que não tem hipertensão, mas às vezes ele está tomando esses medicamentos sem necessidade. Porque pode ser que ele bote muito som na comida, coma comidas inadequadas, que às vezes só a organização de alimentação, fazer um exercíciozinho, justamente, fazer só uma mudança pequena de rotina já melhora muito. É basicamente a gente montar um plano de cuidados para eles com as nossas Justamente. intervenções, né? Que o enfermeiro pode fazer. E fazer esse acompanhamento depois, E né? exclusivo para cada paciente. Isso. Cada paciente vai ter um cuidado diferente. Mas assim, vamos dizer que seu José, ele acha que tem pressão alta. Aí o que acontece? A pressão alta não é só causada por questões comuns que a gente conhece. Às vezes a ansiedade faz a pressão aumentar. Aí seu José tem ansiedade, pela idade, pela classe social, não entende o que é isso, toma medicamento sem necessidade, a medicação, né, o medicamento correto não é utilizado, e só com realmente o PE da enfermagem que a gente consegue destrinchar, né? Aí começa o risco de interação medicamentosa. Justamente. Aí começa o risco dele, tipo, adquirir comorbidades que ele não tinha. Agora, tipo, essa questão da orientação entra também no outro tópico, não é? Isso, também da implementação. Da implementação. Porque a gente vai colher os dados, vai Vai fazer o fazer o diagnóstico, diagnóstico, planejamento e vamos vai implementar. colocar em ação. E Agora isso, é orientação. botar a mão na massa. Isso mesmo. E aí a implementação pode ser faça uma caminhada, melhore a alimentação, como também pode ser uma administração de medicamentos. E sabe o que é legal também? A gente consegue colocar o PE. O PE, gente, não tem uma especialização. Por exemplo, só vou colocar na saúde do idoso. Vou colocar... Não, eu posso planejar para criança que está com hiperfoco em telas, porque justamente... Né, Hoje é um problema muito muito grave. grande, muito grave. Já virou uma questão de saúde. Já virou. Eu posso colocar isso na pré-adolescente que está tão introvertida, que ela está tão socialmente não apta, que eu posso perceber, eu posso desenvolver. É claro que quando você está atendendo um de menor, o responsável tem que estar presente, mas nesse quesito de uma avaliação até mesmo mais mental, a gente pode sim e ter o direito de falar que, olha, pode ser que com avaliação psicológica, pode ser com um psicólogo ou com um neuro, enfim, nessa área, possa precisar que ela fique um pouco sozinha, que se sinta mais à vontade. E isso também está no planejamento, porque se eu avaliei, diagnostiquei, planejei, implementei essa informação, tudo isso também já é PE. Porque às vezes a gente consegue ter uma avaliação que os pais não. Às vezes a criança ela é tão pra dentro, tão introvertida, porque os pais estão muito realmente à frente. Na realidade, quando a gente vai para a prática, é porque assim, Até o jeito de falar Isso. com o adolescente é diferente. quando a gente pensa assim no pé, realmente é algo sistematizado. A gente vai avaliar, a gente vai diagnosticar, vai planejar, implementar e por fim vai evoluir. Mas quando a gente está lá com o paciente, eles trazem queixas diferentes. Então, por exemplo, uma gestante, ela não vai chegar, ela pode chegar com uma queixa parecida com o do idoso, por exemplo, que acaba, não deixa ela fazer isso, porque ela tá já de 9 meses. Mas não é assim, então a gente acaba também tirando autonomia. Mas quando a gente vai a fundo, são pessoas diferentes, então a gente tem que ter aquele olhar humanizado. Eu não posso ter uma regra. Eu tenho que atender cada paciente conforme as necessidades do paciente, Isso. entendeu? Lógico que vai ter sintomas que são mais prevalentes em cada faixa etária. Por exemplo, o idoso geralmente vai ser mais as questões de hipertensão, diabetes. Já na gestante não vai ter tanto. A gente pode até ter, né? Tem hipertensão gestacional, diabetes gestacional, mas geralmente vai Motivos ter diferentes, né? isso, de dor, de corrimento, por exemplo. Na criança a gente não vai ter tanto isso. Geralmente vai ter cólica de bebezinho, né? Tá com cólica, não tá conseguindo fazer cocô.
for. Então, pessoalmente, quando chega lá é tudo diferente. Não dá pra você chegar com nada decorado, porque quando você chega lá, você vê que não é nada como você pensou. É que nem falar, nós da enfermagem, a gente improvisa muito, né? Então não tem nada... E o que deixa muito discrepante isso, muitas vezes, é a diferença socioeconômica. O estudo da pessoa, até o jeito de falar daquela pessoa. É isso, né? Porque cada paciente, dependendo se for uma pessoa mais vulnerável, assim, ele tem que falar de uma forma que a pessoa entenda, que aí tem que buscar as palavras certas para que a pessoa entenda o que é que a gente E o medicamento, desenha na caixinha para saber que eu tenho que tomar o remédio. Isso é muito Se a cara de pegar- invenção da enfermagem. Se você pegar um paciente analfabeto, e aí, vai fazer o quê? Você vai escrever a receita igual você escreve para uma pessoa que sabe ler e escrever? Não, você vai ter que improvisar, vai ter que fazer um desenho, vai ter que pintar a caixa de amarelo e colocar lá amarelo. Amarela é de manhã, amarela é laranja manhã. é à tarde. Eu assim, acho né? isso azul muito é à bonito. Eu acho isso muito bonito. A enfermeira que pega. Tem umas que eu vi que ela fez até, tipo, alguns carimbos personalizados. Eu achei lindo, lindo, lindo. Com A muito gente sempre tem que estar improvisando, inventando e adaptando para cada paciente. E, por exemplo, já vai ter pacientes que vão chegar lá falando, eu tô com cefaleia. Eu tô com Justamente. lombalgia. É você, opa, calma. Esse aí está. Esse aí é bem assim, eu tenho um espião por aqui. Aí você já fica. Não, é verdade. Quantas vezes a gente já foi ser atendida, né? E aí a gente viu alguma coisa acontecendo. Só de a gente encarar, às vezes só para eu encarar, ele já percebe que eu tenho conhecimento. Realmente. Gente, por hoje, acho que é só, né? Mas foi maravilhoso, foi uma desenvoltura muito boa. Eu espero que vocês possam continuar assistindo. E tenham um bom dia e tchau, tchau. Tchau. Já. Bom dia, né? Bom dia, aqui é o podcast Influence. Mas é entre enfermeiras. Pode falar, a gente só tem que questionar. Mas é entre enfermeira. O processo de enfermagem na situação tal. Neif, explica. Caneca é a mais. Não, a minha é melhor. Tem muito todinho aqui dentro, eu nem sabia. Eu não acredito não, Coca-Cola. Eu não acredito não, Coca-Cola.